O Eduardo Bolsonaro, vulgo Bananinha, ele fez uma live aí com outros bolsonaristas de extrema direita, inclusive aquele Kim Paim, aquele que tem um bigodinho esquisito e se veste com roupa do século passado. O cara que mora na Austrália e tem medo de falar o nome do Xandão, né? Porque ele tem medo do Xandão bloquear alguma coisa dele. O Eduardo Bolsonaro falou que toparia conversar com o Ciro Gomes, tomar um cafezinho com ele, e também falou do Aldo Rebelo. Então eu vou colocar um trechinho aqui para vocês verem e eu vou comentar. Mas, por exemplo, o Ciro Gomes está sendo processado pelo Lula porque ele criticou banqueiro. Esse é o país que você quer mesmo? Claro que não. Eu tenho certeza. Se sentar com o Ciro Gomes e tomar um cafezinho com ele, a gente vai concordar, pelo menos, na parte de liberdade de expressão. Então, por que a gente junto não pressiona as autoridades a ceder, né, a parar com essa perseguição, com essa censura? É mais ou menos por aí. É mais ou menos é pegar ali o Aldo, tomar um cafezinho com ele. Aldo, não anima aí não fazer um projeto aqui para a gente definir onde é que impacta o nacionalismo, quais são as bandeiras que realmente importam para a soberania nacional, o que a gente pretende fazer com a Amazônia, o que pode ser essa execução de uma exploração sustentável, até onde a gente pode ir na mineração. Bom, tanto o Ciro quanto o Aldo Rebelo, pessoal, são duas decepções políticas, tá? Eles praticamente estão jogando a biografia deles no lixo. O Aldo Rebelo, que já foi presidente do PCdoB, que é o Partido Comunista do Brasil, é um cara que já foi ministro no governo Dilma, parece que no governo Lula também, se eu não estou enganado. Aí o cara pega e vai lá ser defesa de um daqueles golpistas. Eu não lembro se foi do general Heleno que ele foi testemunha de defesa, ou não, foi do Garnier, do almirante Garnier, lá no Supremo, defendendo golpistas. Sendo que o Aldo Rebelo começou a carreira dele combatendo a ditadura que tinha no Brasil. E aí depois de velho ele vai defender pessoas que tentaram colocar uma nova ditadura no Brasil. Olha a loucura, o absurdo. Já o Ciro Gomes, pessoal, eu já fiz um vídeo sobre isso, mas agora eu vou trazer algumas provas para vocês. O Ciro Gomes também tem bolsonarizado. Eu não sei porquê. Ele tem um ressentimento muito grande pelo Lula, que eu já falei no outro vídeo, porque ele queria ser o cabeça de chapa quando o Lula foi preso, junto com o PT. O PT não queria, porque ele tinha menos pontuação na pesquisa do que a Haddad, então acabou que não deu certo. Mas além do ressentimento, pessoal, o Ciro Gomes ele começou a sinalizar para o Bolsonaro e para os bolsonaristas que é aliado deles. Tanto que uma vez um repórter perguntou para ele, que ele ficou nervoso, pé da vida, que ele vivia fazendo defesas do Bolsonaro. Eu não faço defesa de Bolsonaro, não. Você nunca me viu defendendo Bolsonaro na vida. Porque indiretamente ele jogava no ar algumas indiretas que favoreciam o Bolsonaro. Como dá a entender que Bolsonaro era perseguido, ditadura, essa frescura toda, entendeu? E agora ele passou do limite, né? O Ciro Gomes no Ceará, que é o estado dele, ele está apoiando para o Senado o Alcides Fernandes, que é pai do André Fernandes. André Fernandes, para quem não sabe, é aquele deputado que é chamado, perdão a expressão, de raspacu, porque ele começou na internet fazendo vídeos ensinando como depilar aquela região. Depois virou um bolsonarista fanático, virou deputado, tentou ser prefeito lá de Fortaleza e não conseguiu, mas o cara é um bolsonarista roxo. E o pai dele, pessoal, não tem a menor experiência política, mas o Ciro Gomes quer apoiar ele para o Senado. Tanto que o próprio Ciro fala isso no vídeo, que ele, apesar de ser novo na política, já tem seus 57 anos. Vou colocar um trechinho para vocês verem. Do jeito que os nossos adversários estão organizando a chapa, lá não tem currículo, lá é folha corrida. Aparentemente lá a lista de candidatos até aqui que eu conheço é folha corrida, não é? Então o Alcides salta longe como um homem decente, como uma pessoa nova na política, apesar já dos seus 57 anos, né? Homem de fé, homem de testemunho. O Ciro não está na área de conforto, ele veio para o confronto, com muita coragem, com muita ousadia. E pela primeira vez que eu vi, confesso que pela primeira vez que eu vi Ciro na minha vida, né, ele foi logo dizendo que me dava apoio. Então eu estou aqui como um Daniel, que estou na Babilônia. E no tempo de Daniel também existia reis como Rei Dário, Belsazar e Nabucodonosor. Todos eles elogiaram Daniel. Estou nessa posição. É um dos nomes, sim. É um dos nomes bons. Só uma observação também, pessoal, lembrando que esse André Fernandes, inclusive é ele que tentou censurar o Danilo Gentili por causa daquele filme do Danilo. Esse André Fernandes, ele já tinha feito em 2020 um vídeo descendo a lenha no Ciro Gomes, falando que o Ciro Gomes era um descontrolado e um inapto. Vou colocar um trechinho só para vocês verem. Absurdo. Mais uma vez, Ciro Gomes achando que vivemos em uma ditadura, em um cangaço aqui no Ceará. Um descontrolado que mais uma vez passou dos limites. O irmão de Ciro Gomes, o senador Cid Gomes, foi aquele que tentou atropelar vários policiais usando o trator. O outro irmão de Ciro Gomes, o prefeito Ivo Gomes, pediu que o povo jogasse pedras nos trabalhadores. E agora,
Ciro Gomes, que foi candidato a presidente da República, enche a boca para ameaçar pastores e padres. E mesmo assim, agora eles estão tudo junto e misturados. O Ciro Gomes quer apoiar o Alcides para o Senado. E tem uma grande chance dele conseguir. O Ciro Gomes, pelo que eu saiba, ainda é um nome forte no Ceará, né? Então vocês vejam, o Bolsonaro tem o plano, os bolsonaristas no geral, de ganhar o Senado nas próximas eleições do ano que vem. Eles querem a maioria do Senado para tentar fazer impeachment de ministros e para tentar prejudicar o governo, se for um governo de esquerda, ou para passar tudo que um governo de extrema-direita quiser. Ah, vamos acabar então com a lei de golpe militar. Está aprovado, o Senado aprovou. Então esse plano maligno deles, pessoal, está todo vapor. Agora o Ciro Gomes, que sempre foi do campo progressista, um cara que tem ainda um plano muito bom para governar o Brasil, sabe? Um cara que foi do PDT do Brizola, de tantos grandes nomes, né, de esquerda. Ciro Gomes bolsonarizando, apoiando para o Senado um cara que é bolsonarista, de extrema-direita. Você já imaginou o pai do André Fernandes no Senado, pessoal? Ele vai ser tipo um Moro, tipo um astronauta, tipo uma Damares, vai ser alguém que está ali só para encher o saco, para atrapalhar o governo, obstruir os planos do governo, ou se for um governo de extrema direita, para fazer tudo que o governo quiser, para votar sim para tudo que o governo quiser, e para tentar pedir impeachment de ministros. Que vergonha, né, pessoal? Que decepção, né? Em vez de escolher um nome mais progressista, sabe? E o Ceará tem muitos nomes bons progressistas, ele pega e escolhe que vai apoiar um cara do PL, do Bolsonaro, o pai do Raspacu, do André Fernandes. O que esse cara vai fazer lá no Senado se ele ganhar, pessoal? Lembrando que esse ano tem 2 vagas, tá? Então tem uma grande chance dos bolsonaristas conseguirem em cima a maioria, tá? Tudo é inesperado. Claro que eu espero que não aconteça. Espero que a esquerda avance e consiga o maior número de vagas no Senado. Mas já tem o Carluxo, que vai se lançar por Santa Catarina. Inclusive o Bolsonaro deu um chega pra lá na Júlia Zanata, né? Aquela deputada da Tiara, porque ela queria a vaga. Não só nela, mas aquela, acho que é Carol Detoni, que também é de Santa Catarina, elas estavam até brigando internamente as duas, para ver quem queria ficar com a vaga do Senado. Bolsonaro foi lá e acabou com o sonho das duas. Vai ser o Carluxo, tá ok? Sendo que o Carluxo nem é catarinense. Mas com certeza ele vai ganhar, porque Santa Catarina, que eu já falei, é um estado muito bolsonarista. Eles votam em qualquer um que o Bolsonaro indicar, independente de quem seja. Se o Bolsonaro indicar o Fernandinho Beiramar, ele ganha em Santa Catarina. Então o Carluxo já vai ser um nome aí que provavelmente vai estar em 2026 eleito. E agora o Ciro Gomes usando a força política dele para apoiar um bolsonarista, um pai de um extremista, que é o André Fernandes. Só para vocês terem uma ideia do perigo disso, pessoal, o André Fernandes, quando teve aquele quebra-quebra lá em Brasília, no 8 de janeiro, ele foi correndo no Twitter postar as imagens e escreveu assim: vencemos. Depois ele ficou com medo, ele apagou a imagem porque ele viu que ia dar merda, né, que a polícia foi lá e prendeu todo mundo. Mas só depois que a polícia prendeu as pessoas, ele apagou a imagem, porque ele colocou vencemos, que ele é mais um golpista, esse André Fernandes. E o pai dele é da mesma laia. O pai dele falava que o Ciro era um cangaceiro no Nordeste, um coronel, dando a entender que o Ciro era uma pessoa horrível. Agora estão aí de mãos dadas os dois juntinhos aí, rumo ao Senado. Que decepção, né, pessoal? Engraçado que quando eu fiz o outro vídeo sobre o Ciro Gomes, alguns ciristas vieram aqui me xingar. Porque quem é você na fila do pão? Porque o Ciro Gomes tem um projeto para o Brasil? O Ciro tem sim um projeto bom para o Brasil. Eu falei isso no outro vídeo. Mas a partir do momento que ele se alinha com o que há de pior na política brasileira, pessoal, não tem como apoiar ou votar num cara desse. Não tem como apoiar um bando de extremistas malucos, golpistas, que em 4 anos só causaram caos no Brasil. Não fizeram nada pelo Brasil. Aí fica difícil apoiar. Então eu perguntaria a esses ciristas que vieram aqui me xingar: vocês vão votar em quem o Ciro Gomes apoiar, já que vocês são apoiadores do Ciro Gomes? Ele está indicando o pai do André Fernandes. Você que é do Ceará e é cirista, você vai votar no André Fernandes? Um cara que no dia do quebra-quebra colocou vencemos no Twitter? Um cara que é bolsonarista roxo? Você vai votar no pai dele pro Senado? Para ficar 8 anos no Senado? Que esses que forem eleitos agora não é só 4 anos, são 8 anos o cargo de mandato de senador. Tem alguns que vão sair porque já passou, outros vão ficar mais 4 anos, que nem o Moro. É que o Moro foi eleito na última eleição, então o Moro tem mais 4 anos. Então já tem alguns bolsonaristas que já vão estar lá no próximo ano, né? Porque ganharam nas últimas eleições. E ainda vai ter uns novos que vão ficar mais 8 anos lá enchendo o saco. Você que é cirista, que está vendo esse vídeo e é do Ceará, você vai votar então no André Fernandes? Responde aí. Porque para mim é uma decepção. Para mim o Ciro está jogando a biografia dele no lixo, tá? E eu não sei qual é a jogada dele. Eu não sei se é porque ele perdeu muitas eleições e ele quer de alguma forma ganhar. Ah, essa turma aí sempre ganha voto. Você sabe, não importa a cor do gato, o que importa é que ele caça o rato. Essa turma aí sempre ganha voto, então eu vou me aliar com essa turma para ver se eu consigo me eleger para alguma coisa. Será que esse é o plano do Ciro Gomes? Ou será que ele foi contaminado por essa doença do bolsonarismo? Daqui a pouco só falta ele se filiar ao PL. Ele já causou um racha no PDT no Ceará. Não duvido que daqui a pouco o partido expulse ele e ele vai correndo se filiar ao PL.
Ciro e Bolsonaro, 2026. Pessoal, é lamentável. Pessoal, quem gostou do vídeo já sabe, dá um like aí por gentileza. Se inscreve no canal e ativa o sininho, ou considera entrar nas listas de aviso que eu tenho, WhatsApp, Telegram, tá aqui na descrição. Comenta também o que você achou e compartilha nos grupos. E muito obrigado a todos aí que assistiram. Até a próxima.